Eu louvo a Deus porque esse mês a gente, principalmente nas últimas semanas, a gente estava numa correria aqui, principalmente na nossa cidade, e metade do mês inteiro, provavelmente, aonde eu estava, eu encontrava Eliezer, né? E daí eu não podia repetir mensagem também. Ele, quando eu olhei para ele, olhou para mim na sexta-feira, não, foi domingo? Sábado eu estava ministrando em Ribamar e ele estava lá, né? Aí no domingo eu cheguei em Itaboa, quem chegou depois de mim foi o Eliezer. Aí ele ficou olhando e falou assim, eu falei, sexta-feira eu vou estar em Bateias, mas eu ia estar ouvindo, né? Ele olhou e falou assim, não acredito. Eu falei, fica tranquilo que não sou eu que vou pregar. Mas hoje nós estamos aqui juntos, companheiro da obra de Deus, que está trabalhando junto com a juventude, ver os irmãos da sede cooperando, a igreja toda reunida, e por onde nós passamos, Ribamar, Bateias, Itaboa, Jardim das Acácias, Águas Claras, nós vemos uma grande multidão reunida, um grande mover do Espírito Santo de Deus. Nós vemos Deus trabalhando na nossa cidade. Nós vemos a nossa igreja crescendo, triunfando. Enquanto o inferno tem projetado, artimado, arquitetado, tudo para parar a igreja continua avançando, porque há uma promessa estabelecida sobre a vida da igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só tem um jeito de parar essa igreja, é tirar ela da terra. E só tem um que pode fazer isso. Você não acreditou no que eu falei, então eu quero, se nós tinha dado glória maior, só tem um que pode tirar a igreja da face da terra. O diabo e os seus demônios não têm poder de parar essa igreja. Eu quero que você olhe para a Bíblia Sagrada, parabenizar a juventude por esse trabalho. Parabéns, está lindo. E eu tenho por certo, Deus tem uma recompensa para a tua vida. Deus tem uma recompensa para a tua vida. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Certamente venho sem demora. Eu quero que você se assente glorificando o nome santo do Senhor. Eu reconheço nessa noite a grandeza do Deus que fez uma promessa sobre a vida dessa igreja. Deus é um mistério difícil de nós conseguirmos entender, e só na eternidade compreenderemos algumas coisas que, quem sabe, ficam um ponto gigante de interrogação na nossa mente. Mas eu quero dizer que a eternidade com Deus te trará recompensas que você olhará para trás. E quem sabe, se houver alguma recordação na tua mente, se houver espaço para se lembrar de uma trajetória, porque eu acredito que o gozo, a alegria será tão grande, que você não vai nem ter tempo de pensar em alguma coisa que se passou. Mas eu quero dizer que a recompensa será tão grande, que ela apagará da nossa memória todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia. A Bíblia Sagrada vai relatar que no plano de Deus, a história vai dizer que Satanás vai pecar contra Deus. Deus vai jogar fora aquilo que confrontou a autoridade, confrontou quem era Deus. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Satanás vai tentar destruir, derrubar a obra da criação de Deus, a coroa da criação de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, e eu compreendo isso,
não criou eu e você para irmos para o inferno. O inferno não foi feito para o ser humano. Deus criou o homem e a mulher para se relacionar com Ele, para ter uma comunhão com Ele. Quando eu vejo Deus criando o homem e a mulher, eu vejo Deus criando para si um amigo. Deus criando para si alguém que ele pudesse se relacionar, conversar, ter uma comunhão. Alguém que lhe ouvisse os seus conselhos e alguém que pudesse conversar com ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que o diabo vai querer destruir a coroa da criação de Deus. O diabo ele vai tentar plantar dentro do coração do homem um sentimento de que o homem poderia ser igual a Deus em sabedoria. Porque o diabo vai se apresentar dizendo: olha, certamente o que Deus falou não é verdade. Porque ele não chega dizendo: olha, Deus é mentiroso, jardim. Porque o homem contestaria isso. Mas a Bíblia diz que ele vai chegar na mulher e vai dizer: para olhar o jardim. É a mulher quem vai declarar dizendo que nós podemos comer e desfrutar de tudo que Deus nos deu aqui. Quando eu olho para o jardim, eu vejo Deus preparando um lugar, preparando uma habitação, um lugar, um ambiente, cuidando nos mínimos detalhes, porque sabia que ali ele ia deixar alguém habitando, desfrutando da sua criação. E aquilo era um presente dele para o seu melhor amigo. O homem poderia desfrutar de tudo aquilo, mas ela vai botar um ponto de referência dizendo: mas daquela árvore é uma ordenança, nós não podemos comer, porque certamente do dia que comermos, morreremos. E o diabo não vai dizer: Deus é mentiroso. Não, ele vem com palavras persuasivas. E ele vem dizer: olha, não é bem assim. Quando ele diz não é bem assim, ele está dizendo: Deus está escondendo, mentindo. Ele está dizendo: Deus escondeu de vocês. Deus só não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Ele, em termos de conhecimento do bem e do mal. E aí brota de repente um sentimento de dúvida, um sentimento de desejo. Uma mentira muito bem falada parece ser uma verdade. E eles vão cair, confrontando a Deus, porque quando eles comem, eles estão comendo com o desejo, acreditando que serão igual a Deus em sabedoria, conhecimento. Só que daí confronta a Deus, porque está confrontando a autoridade de Deus, a sua palavra. Satanás consegue atingir o seu primeiro objetivo. O caminho da morte para o homem não existia, vai partir a existir a partir do momento do pecado. Ele começa a trilhar um caminho de morte, perdição eterna, morte, separação. A Bíblia diz que o pecado faz separação do homem e Deus. É incrível como o diabo ainda nos dias de hoje continua no meio da igreja tentando parar a crente, separar o homem de Deus e dizendo: não tem problema, não é bem assim. Quando eu ouço essa palavra dizendo não é bem assim, eu fico com os meus ouvidos um pouco apreensivo, olhando e tentando entender se me falta um pouco de conhecimento ou se é o diabo tentando me induzir a acreditar que o que eu acredito é uma inverdade absoluta. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o homem cai, ele vai trilhar esse caminho de morte e perdição eterna. O salmista Davi vai ficar injuriado por um tempo, dizendo: como é que pode o injusto, o homem mau, o ímpio prosperar,
e o juízo de Deus não ser posto sobre a vida dele, porque parece que tudo lhe vai bem. Mas Deus também vai lhe dar um entendimento, dizendo: não olhe para o começo ou o meio dele, olhe para o fim dele. Como que terminará o seu fim? João vem falar do que será o final do ímpio, do impuro, do injusto. Mas também vem dizer o que será a eternidade para quem caminhar com Deus, trilhando em justiça, em amor, em comunhão com Ele. Eu não peco porque simplesmente eu sou santo demais e eu não tenho desejo, quem sabe pelo pecado, o pecado não me atrai. Mas eu vivo uma vida de santidade, porque o meu maior prazer não está nas coisas da carne, mas está em Deus. Quando o meu prazer está, e quando o meu maior prazer está na comunhão que eu tenho com Ele, na presença dEle em minha vida, e naquilo que eu consigo ouvir da sua voz, dos seus conselhos, da sua orientação, da sua comunhão, os prazeres da carne já não me chamam mais a atenção. Aleluia. Quando Jesus Cristo vai estar preparando, a Bíblia diz que quando Satanás consegue tudo isso, eu vejo Deus trazendo para o homem no dia em que ele vai se apresentar. O homem está escondido, caído, envergonhado, frustrado. Mas eu vejo uma boa nova de Deus. Eu vejo um evangelho sendo anunciado na boca de Deus. Quando Ele surpreende o homem, quando Ele surpreende o diabo, quando Ele surpreende o nosso entendimento humano, quando Ele poderia e Ele não dependeria de uma restituição, de uma restauração do homem. Mas Ele vai chegar com uma boa notícia. Porque o homem estava caído, não tinha outra alternativa, não tinha outro caminho. O seu final era a morte e a condenação eterna. Mas aí vai surgir um Deus, que em amor e misericórdia não se pode medir a grandeza do seu amor. E eu vejo uma boa notícia nos lábios dele, quando ele vai dando uma sentença para cada um, e ele vai começar por quem intentou derrubar o homem, por quem arquitetou a queda do homem. E ele vai dizer para Satanás a sua sentença. Mas quando ele dá para o diabo a sua sentença, ele está trazendo uma boa notícia, porque ele está dizendo: nascerá da semente desta mulher, da descendência dela, nascerá e ainda que você lhe fira o calcanhar, ele esmagará a sua cabeça. Ali eu vejo uma boa notícia, uma nova de Deus. Era Deus dizendo: eu vou abrir um caminho de restauração, de restituição, um caminho de vida nova. E a escolha de permanecer caído, longe da minha presença, ou junto comigo de novo, é uma escolha do homem. A Bíblia diz que muitos tombaram acreditando nessa promessa e esperando pela vinda dele. Para quem esperou, para quem morreu com essa esperança, Deus vai cumprir ela quando Jesus nasce. Para quem não esperava e não acreditou, ele nasceu da mesma forma. Tem gente que até hoje está esperando a vinda dele, o nascimento dele, mas ele já nasceu, já pagou um preço de cruz, já ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia.
A Bíblia Sagrada vai dizer que Ele é a maior expressão do amor de Deus. O maior ser, demonstrando o seu maior sentimento para a restauração daquilo que é a coroa da sua criação. Agora colocando essa decisão na mão do homem, dizendo: você caminha comigo, essa é a escolha sua. O que me admira em tudo isso é que na caminhada de Jesus Cristo, que é a confirmação de Deus, do amor de Deus na face da terra, da forma como Ele amou o homem, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Ele começa a revelar o reino de Deus e falar e ensinar os homens, muitos acreditavam que Ele tinha vindo para um reinado terreno. Muitos acreditavam que Ele seria rei sobre o povo de Israel, que livraria a nação da opressão. Tanto é que tem um momento que na Bíblia Sagrada que João vai declarar dizendo que ele vai precisar mandar os discípulos atravessar, embarcar num barco e atravessar as águas, porque simplesmente ele precisou se retirar para orar, porque o sentimento que ele teve, a multidão compelia ele, acreditando que ele era um rei que vinha para reinar sobre eles, e eles queriam agora declarar ele como rei sobre eles. Não estavam entendendo o que era reino, o que era reino dos céus quando ele estava ministrando. E a Bíblia diz que quando os discípulos entram no barco e vão atravessar as águas e ele vai orar, ele manda os discípulos entrar no barco, e enquanto os discípulos estão no meio em águas, ele despede a multidão e sai para orar, porque a multidão tinha vindo para nomear ele como rei dos judeus. E ele sabia que os discípulos já tinham comentado entre eles, até com Jesus, dizendo quem deles participaria do reinado dele, quem se sentaria com ele. Então os discípulos também não tinham entendido ainda plenamente o que era reino que ele estava ministrando. Poderia muito bem ser convencido pela multidão. A Bíblia diz que no meio do mar levanta uma grande tempestade. Mas havia uma ordenança de Deus: atravesse para o outro lado. Através da boca de Jesus, Jesus dizendo: atravessa para o outro lado. Eles só estavam obedecendo a voz de Jesus. A Bíblia diz que vai levantar uma grande tempestade no meio das águas do mar. No meio da tempestade, quem vai aparecer é Jesus Cristo caminhando por sobre as águas. Qual é a diferença, os maridos, da tempestade dentro de uma ordenança de Jesus Cristo, vegando um caminho em que Jesus Cristo tem ordenado para eles? A diferença da tempestade que os discípulos estavam enfrentando para a tempestade que Jonas enfrentou no meio do mar é que a tempestade que sopra para Jonas é para trazer Jonas para dentro do propósito de Deus e dos caminhos de Deus de novo, porque Jonas estava fugindo do propósito. Deus manda uma ordenança, ele sai de dentro da direção de Deus, do propósito de Deus, e vai para outro caminho. Aí a tempestade sopra para que ele volte para o caminho. Nas dos discípulos era diferente, eles estavam no caminho e a tempestade soprou. E a Bíblia Sagrada vai dizer que só que no meio da tempestade aparece Jesus Cristo. Então na vida da igreja, dos crentes, na minha vida, na tua vida, nós vivendo em obediência à palavra de Deus, nós temos certeza. Essa travessia, esse caminho não será simplesmente um caminho de bonança. Vai ter momentos na nossa vida que vai soprar os ventos, a tempestade vai vir. Mas nós temos que decifrar e saber se nós estamos dentro do propósito, daquilo que Ele tem ordenado para nós, ou se nós estamos fugindo do propósito dEle. Porque se nós estamos fugindo do propósito, a tempestade só veio para nos trazer para perto dEle.
Porque quando vem a tempestade, nós lembramos de clamar por Ele, de gritar por Ele, de se aproximar dEle. E aí nós sabemos que nós não somos donos de nada e que nós não temos nada. Agora eu trago uma palavra para você essa noite. Osmarina, eu preciso de um milagre. Eu estou no meio de um temporal. Só analisa a tua vida. Eu estou vivendo dentro do propósito de Deus. Então vai ter um milagre no meio dessa tempestade. O nome dele vai ser glorificado, porque ele se revelará na tua história. Osmarina, eu fugi do propósito de Deus. Então a tempestade só soprou para que você gritasse por ele e voltasse para perto dele mais uma vez. Eu quero voltar para a palavra que eu estou ministrando essa noite. A Bíblia diz que quando os discípulos começam a entender o que ele está ensinando e explicando para eles, é quando ele vai começar a declarar para eles que o reino dele não é terreno. Quando ele vai dizer para eles, dizendo assim, ó, é necessário que eu padeça, é necessário que eu seja moído numa cruz, moído pela mão dos homens. Isso vai causar uma tristeza no coração deles, uma angústia, um desespero. Porque até ali tinham caminhado com Ele, tinham se apegado a Ele, tinham visto coisas extraordinárias, que a Bíblia Sagrada e os Evangelhos vão dizer assim, que não tinha como escrever tudo o que Ele fez, porque não comportaria livros na face da terra para descrever tudo o que Ele tinha feito. Mas agora, aquele que era enviado de Deus estava dizendo, eu vou ter, se faz necessário que eu padeça. E eles vão sentir no seu coração, porque eles não queriam isso para ele. Tanto é que Pedro, numa exclamação de Pedro, Pedro vai dizer, eu vou contigo até a morte, eu morrerei contigo. Pedro também vai tentar intervir a prisão do mestre, porque estava difícil de compreender o sacrifício da redenção, quando ele diz, é necessário que eu padeça. Mas a Bíblia Sagrada vai relatar dizendo que quando ele sente no coração deles a angústia, o aperto no coração deles, a agonia que eles estavam sentindo, é ele quem vai dizer, olha, eu estou indo adiante de vós. Ele vai dizer, é necessário que eu vá na frente. E ele vai dizer assim, não ficais angustiados, perturbados, aflitos, porque se faz necessário que eu vá diante de vós. Para quê, mestre? Para que eu prepare-vos um lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou prepará-lo. E ele vai dizer mais. Ele está falando dos seus sentimentos. Ele está falando do seu desejo. Ele está falando da sua vontade. Ele vai dizer, é meu desejo. E o desejo do meu Pai. Eu virei outra vez. Para quê, mestre? Porque eu virei para vos buscar. Porque o meu desejo, o desejo do meu Pai, é que nós estejamos juntos uma eternidade toda, para em toda a eternidade. E ele vai dizer assim, com essas palavras, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E ele está falando dos seus sentimentos, para que onde eu esteja, estejais vós também. Você consegue imaginar isso? Agora eu pergunto para você, o céu não é para qualquer um. O céu é para quem tem os mesmos sentimentos que pairam no coração dele. Que sentimento é esse, maridos? É de estar onde ele está. O céu é para quem deseja estar com ele. É para quem ama a presença dele. É para quem ama estar com ele. É para quem a alegria da sua alma, do seu coração, é quando sente a presença dele e consegue dizer, Senhor, não sai daqui. É para quem se alegra com a presença dele. É para quem a sua alma se satisfaz. É para quem tem o sentimento de estar para sempre com ele.
A Bíblia vai dizer que quando muitas pessoas o contemplam, depois da sua morte, de ser sido ressuscitado, de estar ensinando ainda mais alguns dias na terra, quando ele vai assunto aos céus, e os seus pés são cobertos por uma nuvem. Aleluia, Jesus. Alguém vai testificar aos discípulos dizendo: da mesma forma, por que estáis espantado, quem sabe com o que vocês estão vendo ou acontecendo? Da mesma forma que os vossos olhos contemplaram ele subindo, ele voltará. Eu vim ministrar essa noite para os filhos da promessa. Você está debaixo de uma promessa. E o texto que nós lemos dizendo certamente que cedo veio. Ele não vem antes da hora. Significa que o tempo está perto. E é ele quem diz: a noiva e o Espírito diz: vem. Ele diz: o Espírito deseja esse encontro para toda uma eternidade. E ele diz: mas a noiva também deseja. Ele está dizendo: aqueles que serão salvos também desejam esse encontro. Quando ele fala que a Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens e a igreja será raptada da terra e se encontrará com ele nas nuvens, não dará tempo de as pessoas perceberem quando a igreja foi raptada. Ainda que os homens estejam com os olhos fitados nos céus, a Bíblia diz que o encontro será nas nuvens. A nuvem impede que os homens enxerguem a igreja com Cristo nos ares. Só quem acredita nessa promessa, nessa esperança, só quem sente que está debaixo dessa promessa e que esse é o desejo do teu coração nessa noite, conversa com ele. Glória a Deus. Sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que Deus vai revelar. O livro do Apocalipse é um livro da revelação. Deus vai falar sobre coisas que aconteceram. Ela vem costurando toda a Bíblia inteira, desde Gênesis ao Apocalipse ao fechamento. Mas o mais interessante de tudo, de coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo no exato momento, de coisas que acontecerão, tanto nos céus quanto na terra. O que me chama a atenção é que quando Paulo tem a visão daquilo que está preparado para aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro, ele vai declarar dizendo que são coisas que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e jamais desceu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, o mais interessante também de tudo isso é que eu vejo que Deus deu o privilégio a alguns homens para ver aquilo que Ele tem preparado para a igreja. E quando eles tentam parar a vida do apóstolo João, a Bíblia diz que eles não conseguem parar o ministério do homem, que eles não conseguem parar ele de anunciar o Evangelho, de fazer o Evangelho avançar. O único jeito de parar esse crente, essa pessoa chamada igreja, é tirar ele do meio do povo. Aí quando eles tiram ele do meio do povo, jogam na ilha chamada Pátimos, a Bíblia Sagrada vai dizer que é lá que Deus vai se revelar para ele e vai começar a mostrar para ele coisas que está preparado para a igreja do Senhor, para os salvos. E eu vejo João se debatendo, quem sabe na sua mente, tentando descrever, porque a Bíblia diz assim, João, tudo que você vê, escreve, para que fique registrado. Tudo que você vê, ouvir, escreve. São como
profundo. Ele está dizendo: o ouro é muito inferior ao que eu vi lá, mas eu posso usar como uma das referências que são parecidas, quem sabe. Ele vai dizer: os muros são como de jaspes e cristais. Ele usa uma referência, ele está dizendo: é parecido, mas é muito mais além do que isso. Sabe o que me chama a atenção? É quando ele está fazendo o fechamento de toda a revelação que ele traz aqui. É que, se nós olharmos o contexto do tema que foi escolhido para esse trabalho, ele vai fazer algumas advertências, algumas orientações. E ele diz: continue injusto, fazendo a injustiça. Continue o mundo ainda nascendo imundo, mas o justo continue na sua prática da justiça. Sabe por quê? O que ele vai dizer aqui? E o santo continue a santificar-se. E ele vai declarar, dizendo: eis que venho sem demora. E ele não vai dizer: não está na mão do homem. A declaração é clara, porque é Cristo que está dizendo: e comigo está o galardão. Ele está dizendo: é Cristo que está falando. E comigo está o galardão. E comigo está a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Você sabia que há um livro no céu, que é a igreja que escreve esse livro? Os maridos, que história é essa? As ações da igreja na face da terra fazem com que um livro no céu continue sendo escrito. Eu não entendi, os pais. A Bíblia diz que ficou sobre a nossa responsabilidade anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, convencer o pecador que há uma esperança e uma eternidade para viver com Deus. E a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, perdoado-lhe são os seus pecados, e o seu nome é escrito no livro da vida. Cada vez que a igreja está pregando, anunciando o Evangelho, e um pecador vai se arrependendo na atitude e na ação da igreja, nomes vão sendo escritos no livro da vida. Isso são ações, atitudes da igreja, anunciando que Ele veio, pagou um preço, a redenção é nossa. Nós temos comunhão de volta com Deus, a porta está aberta, basta entrar por ela. Glória a Deus. Agora eu pergunto para você: o que é que você tem feito? Qual é o sentimento do teu coração? Um sentimento egocêntrico, que se você estiver salvo já está tudo bem? Ou você tem se preocupado com a tua casa, a tua família, amigos que estão perto de você? O que você tem feito para que pessoas também entrem debaixo dessa promessa? Para que esse livro dos céus contenha o nome de pessoas que você ama lá dentro. Qual será a tua visão quando você vê pessoas da tua família, amigos teus, pessoas que quem sabe se você tivesse ajudado mais, se encostado mais nele, orientado melhor nele, num trabalho como esse, quem sabe você tivesse se achegado mais perto dele, dito para ele: olha, o trabalho desse final de semana é um trabalho especial. Quem é que não tem problema em pleno ano de 2017? Quantas famílias desesperadas, quantos pais de famílias dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos círculos dos nossos amigos, buscando uma solução para os seus problemas, e nós não tivemos a coragem de dizer: ei, fulano, como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Tem alguma coisa que te está entristecendo?
ou angustiando a tua vida. Certamente, como você é amigo, ele diria: olha, as coisas não estão muito bem. Você teria uma porta gigantesca aberta para dizer: nós estamos fazendo um trabalho esse final de semana, exclusivamente para que Deus entre na história de famílias e resolva os problemas, a angústia dentro de casa, para que vocês vivam em paz. Você não quer ir lá para receber uma oração, para que a bênção de Deus também esteja sobre a tua casa? Porque a minha casa está gozando de uma paz e de uma alegria. E certamente seria a porta e o caminho que eles precisavam para no dia da eternidade com Deus, do juízo final, onde a Bíblia Sagrada vai dizer que a ressurreição não é simplesmente para quem morreu em Cristo. Essa é a primeira ressurreição, mas a Bíblia diz que todos ressuscitarão. Todos. E naquele dia se apresentarão diante do tribunal do juízo final. E a igreja estará lá para julgar eles como testemunha da condenação deles. Eu venho com uma mensagem simples essa noite, mas simplesmente trazendo um alerta para você. Não perca a oportunidade de nenhum culto a partir de hoje. Eu venho com uma palavra de conscientização essa noite para a igreja. E nessa palavra de conscientização eu acredito que Jardim das Acácias vai precisar, quem sabe, mudar de endereço de rua. Um terreno muito maior, uma igreja muito maior. Sabe por quê? Porque vai ter pessoas preocupadas com a salvação de mais alguém. Vai ter pessoas insatisfeitas nessa igreja, de quando alguém vier aceitar Jesus, ainda assim não vai se dar por satisfeito, vai dizer: eu preciso trazer mais alguém. Porque o galardão, a recompensa não vai vir simplesmente do ministério. A Bíblia diz assim, ó, que é Ele quem está falando. A recompensa, o galardão está nas minhas mãos, e eu quero dar a cada um segundo o seu esforço, as suas obras. Eu vou recompensar aí. Eu quero que vocês se coloquem de pé essa noite. Você consegue entender que naquele dia a tua recompensa você tem boa notícia para levar para as pessoas aí fora. Você tem uma boa notícia para a tua casa. Você tem uma boa notícia para quem está desesperado diante de você. Em 2006 eu ganhava 6 mil reais por mês. Deus me tirou de um salário de 600 e me colocou no de 6 mil. Foi engraçado porque eu andava com Fusca 83 branco e bateu no sentimento. Eu ganhava 600 reais por mês, pagando 200 reais de aluguel, 3 filhos pequenos, líder de jovens, carregando pasta, violão, guitarra, andando em 10 dentro de um Fusquinha. 600 reais por mês, 200 de aluguel, 100 de água, 100 de luz. Dia de chuva, aquele carro era proteção para mim ir para a igreja com a minha família. Mas um dia, parei na frente da igreja de tarde. E o Espírito de Deus falou comigo assim: dá esse carro para a igreja, para que eles vendam, façam dinheiro e aumente a igreja. Para que eles ajudem o missionário em tal lugar. Ninguém veio falar para mim: ó,
estamos precisando de uma oferta para o missionário. Foi o Espírito Santo que falou comigo. Eu falei, Deus, é o único carro que eu tenho. Eu não sei como que eu estou sobrevivendo com a minha família. Mas sabe quando o Espírito Santo fala, o teu coração se convence e não tem quem tire da tua cabeça? Eu falei, o difícil vai ser convencer a minha esposa. Mas eu pensei, tudo que eu tenho não é meu. Se Jesus voltar amanhã, o que foi que eu fiz em prol do reino dele? Quando eu cheguei em casa e falei para ela, quando eu parei o carro na frente da igreja, com esse sentimento no meu coração, o pastor deu um sorriso para mim quando eu desci do carro e falou, você sabia que esse carro não é teu? Eu mudei de conversa na hora. Falei, nem vem. Não vem, porque eu já sabia que o Espírito Santo estava falando comigo, né? Eu só peguei de um sorriso para ele assim e não deixei ele continuar a conversa, eu mudei de assunto. Quando eu virei as costas para embarcar no carro, ele disse, Deus falou comigo que tem um carro melhor preparado para ti. E é desse ano. Foi só a confirmação que eu precisava. Eu entrei dentro do carro, mas eu não precisava de uma promessa de mais um carro para me dar aquele carro. Eu cheguei em casa, olhei para minha esposa e falei, bateu um sentimento no meu coração. E eu preciso compartilhar contigo. Ela falou, qual foi o sentimento? Eu queria dar esse carro para construir, na construção, ajudar o missionário em tal lugar. Ela falou para mim, se você sentiu, o carro não é nosso. Aleluia. Eu passei uma segunda-feira o dia inteiro alisando esse carro de manhã até 5 horas da tarde. Toda a frestinha que eu via, eu estava lá limpando. O pessoal invejava o meu carro, mas eu deixei ele um brinco. Assinei o recibo, cheguei, entreguei. E eu falei, pastor, eu não quero saber para onde o Senhor vai mandar. O que o Senhor vai fazer. Se o Senhor vai dar para o missionário usar, ou se o Senhor vai vender para investir na obra. Mas esse carro não é mais meu, está aqui. Como você vai fazer, filho? Eu venho para pé como eu vinha antes. Nós botávamos 2 nenéns num carrinho e outro ia a pé, Passe de chuva para a igreja. Tu és para 3 meses andando a pé. Parecia que a promessa nunca ia chegar. Me fizeram uma proposta na empresa para um teste, achando que eu poderia ganhar R$1.000 ou dobrar o meu salário para me trabalhar por comissão. Era um teste de representante comercial na rua. E eles fizeram uma base de cálculo. Se ele for muito bem, se ele se empenhar em trabalhar mesmo, ele vai ganhar os R$1.200 por mês. Me fizeram a proposta, eu falei, meu Deus, R$1.000, vou dobrar meu salário. Trabalhei. Meu primeiro salário não foi R$1.200, não foi R$2.000, foram R$6.000. Era R$6.000, R$6.500. Aí para quem ganhava 600, eu vivia com dinheiro no bolso a semana inteira. De festa com a juventude. Tinha comprado uma Kombi de R$36.000, 2006, era o ano da bênção. 19 mil quilômetros rodados, andando para cima e para baixo, festa. Um dia Deus entrou dentro da minha casa através de uma mulher que eu não conhecia, estava passando na BR. Deus falou, entra dentro dessa cidade porque eu preciso falar com um homem. Ela entrou na cidade e buscou a igreja Assembleia de Deus. E falou, pastor, eu preciso falar com um homem nessa cidade. Deus falou para mim, eu nem sabia da igreja aqui. Deus falou, entra que tem uma igreja aí, eu preciso falar com alguém aí dentro. Quando essa mulher entrou na cidade e falou com o pastor, guiado pelo Espírito Santo de Deus, me levou na minha casa. E essa mulher deu uma rajada de língua estranha, não quis café, não quis comer, não quis nada, só abriu a Bíblia. Deu uma rajada de língua estranha e disse, Deus só me mandou entrar dentro dessa cidade, eu estou de viagem aqui, para dizer para ti que Deus vai tirar tudo de você. Vai te jogar no meio do deserto, no vale, para você conhecer quem é Ele na tua vida.
Ele vai te sustentar na face da terra. Isso vai te dar estrutura para uma caminhada que Ele tem na tua vida. E se você pudesse contemplar o projeto de Deus na tua história. Eu orei para que esse dia não chegasse, mas não se passaram, eu acho que 30 dias. Numa revisão desse carro pegou fogo. No mesmo dia que o meu carro pega fogo, numa revisão de concessionária, de garantia, a empresa me chama e diz que eu estou ganhando demais. Que eles fizeram o cálculo para ganhar R$1.000, eu estou ganhando 6.000, eles precisam baixar a minha comissão. A gente não entra num acordo. Eu pego e dou para qualquer outra oportunidade de assumir o meu lugar. E eu vou viver na dependência de Deus. De a pé novamente. Pagando aluguel, só que agora sem salário. A oportunidade que me abriu foi dentro de uma empresa de imóveis. Eu nunca tinha trabalhado com imóveis. R$600 por mês. Novamente. Mas quando eu entrei, tinha um homem que há 17 anos trabalhava lá dentro. E essa é a maior riqueza que Deus pode nos dar. A maior satisfação da vida de um crente. Deus estava me mostrando aonde verdadeiramente estavam os valores da vida. De uma caminhada na face da terra. 17 anos trabalhando lá dentro. Quando ele era o meu encarregado, quando eu assumi esse serviço da empresa, fui trabalhar justamente na máquina que ele cuidava do setor. E ele disse: eu estou passando por problemas na minha vida. Me chamou no horário de almoço e falou: quando você almoçar, sair para almoçar, eu preciso que você venha conversar comigo. Eu fiquei olhando para aquele homem. Ele disse: eu estou passando por problemas dentro da minha casa, que se eu contar para os meus colegas de trabalho, se eu contar para os meus amigos, eu vou virar motivo de piada na roda deles. Eu vou passar por motivos de deboche no meio deles. Ele falou assim: só que eu tenho contemplado você enquanto você trabalha aqui. E eu vi que você é diferente deles. Você não entra nas mesmas piadas deles. Você não debocha das pessoas. Ele falou: eu preciso sentar e conversar contigo. Quando ele sentou para falar comigo, ele falou assim: todos os dias eu tenho vontade de pendurar uma corda e tirar a minha vida. A minha esposa está me abandonando, a minha casa está destruída, e o único sentimento que me paira no meu peito é de morrer. Eu trabalhei 6 meses nessa empresa. Com 6 meses, 3 meses dessa empresa eu estava tocando um setor. Quando completou 6 meses, essa pessoa que era meu encarregado, desde o primeiro dia que ele se abriu comigo, eu começava a pegar ele lá do serviço, com o mesmo ônibus que eu ia para casa, eu fazia ele trazer a roupa, avisar a esposa, e levava ele comigo de ônibus para minha casa. Ele tomava banho dentro da minha casa, meu encarregado, levava ele para a igreja comigo. Depois ele voltava, eu dava uma cama para ele dormir. De manhã nós íamos para o serviço, na quarta-feira ele ficava com a família. Ei, quinta-feira tem culto. Quinta-feira, então, mesmo trajetória. Quando deu 6 meses, eu ganhei a conta nessa empresa. Mandaram 300 funcionários embora. Disse que o meu nome foi equivocado e estava no meio. A empresa ficou desesperada quando viu que tinham me mandado embora depois, quando sentiram a minha falta no trabalho. Voltaram atrás de mim. Sabe qual foi o motivo, o jeito de dispensarem? Nós não vamos pagar o teu mês que você trabalhou. Nós não vamos pagar o teu acerto. Nós vamos acertar contigo daqui a 1 ano. No outro dia a empresa voltou e falou assim: Osmarino, nós mandamos você equivocado embora. Nós fazemos todo o acerto com você hoje. E você é registrado hoje novamente. Mas nós precisamos de você 1h da tarde na empresa. Eu fiz uma análise na minha história, dentro da empresa. E o Espírito Santo falou comigo: o teu tempo acabou. Porque eu só te levei lá dentro porque tinha uma alma angustiada. Eu olhei para o homem que eu tinha entrado lá dentro e conquistado ele como meu amigo.
Ele estava tocando no meu lugar, no grupo de louvor da igreja. Já desci das águas, já fazia uns 6 meses caminhando com Cristo. E Deus falou assim: eu já peguei alguém para substituir o teu lugar, porque eu era o líder do grupo de louvor da igreja. E Deus falou assim: a tua caminhada dentro dessa empresa acabou aqui. Foi daí que eu vim para Curitiba. Mas pensa na minha alegria. Cada vez que eu volto lá e vejo ele tocando violão, cantando, ministrando louvor, adoração a Deus, uma família restituída, o diabo não conseguiu acabar com a história dele. Pensa na minha alegria naquele dia, quando eu for galardoado pelaquilo que eu fiz na face da terra, e eu tiver ele lado a lado comigo, sabendo que o diabo não conseguiu vencer ele, mas que eu consegui fazer com que o nome fosse escrito no livro da vida. Esse é o meu e o teu papel. Eu quero orar pela tua vida. Você precisa entender. Quantas vezes eu pergunto para Deus: o que é que o Senhor quer comigo nesse caminho? Eu quero orar pela tua vida nessa noite, que precisa, quem sabe, renovar a tua aliança com Deus, alguns propósitos com Deus, sabendo que o galardão vem da mão dele. Eu quero orar pela tua vida. Corre para frente, porque eu já passei o horário. Marido, eu quero fazer uma aliança com ele. Eu quero viver uma caminhada que venha engrandecer o nome dele. Eu quero fazer com que o amor dele chegue dentro de mais lares. Corre para frente. Essa é uma noite que eu estou ministrando sobre a tua vida. E eu acredito, você vai sair daqui com uma autoridade, um poder de Deus. Ninguém? Alguém que esteja aceitando a Jesus? Ô Marina, eu preciso fazer mais pela minha casa. Corre. Eu quero colocar a tua família debaixo dessa promessa nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Deus lhe dará estratégias. Deus lhe dará discernimento. Eu tenho plena convicção do que o Espírito Santo de Deus ministrou essa noite. Nem sempre os caminhos que levam a resgatar uma alma do inferno são caminhos de felicidade para nós. Às vezes são caminhos dolorosos, caminhos angustiantes. Mas quando nós vemos a recompensa daquilo que Deus faz, daquilo que o Espírito Santo faz, a nossa alma se regozija. Oh, maravilhoso Deus. Estenda a tua mão nessa noite. Filhos da promessa, eu preciso orar por vocês. Deus me mandou aqui simplesmente com uma mensagem dizendo assim: olha, vocês estão debaixo de uma promessa. Mas Deus está falando comigo dizendo assim: ó, eu quero estender, aumentar, alcançar muito mais. É um tempo de crescimento, sim. Deus vai começar a tomar vidas essa noite, dar discernimento, estratégia. Deus está falando comigo, dizendo que está trazendo para a cidade, para esse bairro, para essa região, um povo diferenciado, que não vai se contentar simplesmente com as promessas estabelecidas sobre a sua vida. Você vai querer levar para mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém. Eu vou pedir para vocês aqui, vai ser um desafio. Enquanto eu oro por vocês, eu quero que vocês adorem o Senhor com um louvor que vocês tenham preparado ou que sentiram no coração. Eu vou estar orando para vocês e vocês vão estar improvisando ao Senhor uma adoração. Deus falou comigo dizendo que a festa é de vocês. E Deus falou para mim dizendo assim: enquanto eles me adoram essa noite, ao som de música, eu quero operar milagre no meio desse povo. Aleluia, Jesus. Consegue fazer isso? Se prepara. Nós vamos nessa noite orar por eles. Aqui, estenda a tua mão para frente. Enquanto você adora, enquanto você ora, enquanto você declara a bênção de Deus sobre a vida deles,
Eu quero dizer que o Espírito de Deus entra dentro da tua casa onde você não pode entrar. Que a palavra de Deus é como uma rede na mão de um pescador, que jogado nas águas do mar, o mar simboliza o mundo. A palavra de Deus, a rede lançada, ela vai até o mais profundo do mundo, onde possa se encontrar alguém aprofundado, e Ele consegue trazer, restituir. Se você consegue nessa noite acreditar, eu oro pela tua vida nessa noite, amado Deus eterno Pai. Pai Celestial, eles não fazem menção, Pai Celestial, do nome, da placa de uma igreja. Eles não estão fazendo menção de um nome, de um departamento. Eles não estão fazendo menção, Senhor, do próprio nome deles. Eles estão fazendo menção do teu nome, do teu nome, do teu nome, do teu nome. Essa obra não é minha. Essa obra não é nossa. Essa obra é um projeto teu. Deus, eu ministro sobre a vida deles essa noite milagres. Pai Celestial, provisão. Eu ministro sobre a vida deles, Pai Celestial, revestimento, autoridade, ousadia, graça. Que a tua mão entra, Senhor, aonde eles não podem ir. A tua mão vai aonde eles não podem ir. Que é o Senhor quem conduz os passos deles. Que a partir de hoje, Senhor, eles possam entender que aonde eles estiverem é porque o Senhor os lançou ali, os levou ali para um grande projeto, para uma grande obra. Manifesta neles a tua Pai Celestial maravilhosa graça, o teu maravilhoso poder, e que eles possam influenciar pessoas. Pai Celestial, levanta eles nessa noite, Pai Celestial, como luz, como uma referência de uma nova esperança. Pai Celestial, uma esperança eterna, para a glória, para louvor, para adoração do teu santo e maravilhoso nome. Ele está vivo. Ele está vivo. E a sua vida está próxima. A sua vida está próxima. A sua vida está próxima. Só quem almeja, só quem deseja, só quem acredita, só quem sonha com essa realidade, adore o nome dele. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Pastor Celso Ramos não tem poder de atrair vocês para cá. Os maridos não têm poder de atrair você para estar uma noite como essa neste lugar. O que prende você aqui essa noite, o que te atraiu a este lugar essa noite, foi a presença daquele que ressuscitou, foi a presença daquele que te fez a promessa. Eu quero dizer para você nessa noite: aleluia! Em Jesus, em Jesus, Maranata. Só quem deseja, só quem deseja, só quem deseja, só quem deseja. Em Jesus, em Jesus, Maranata. É para ti, Senhor.
santificação é hoje. Depois da vinda de Jesus Cristo, na eternidade, ou por morte, ou por uma outra situação, não é tempo de santificação, não há tempo de preparação. O tempo de preparação é hoje. O tempo de preparação é hoje. Depois da morte, não é tempo de se preparar. Glória a Deus. Depois, na eternidade, não é tempo de se preparar. A eternidade com Deus é para quem está preparado. Então se mantenha fiel, mas não se contente apenas com a tua salvação.